Vamos falar hoje sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Porque Ele é a razão de todas as coisas, Ele é a própria razão da gente existir. Ele nos criou, nos mantém, nos preparou uma vida eterna. Isso tudo são atos de fé. Então, a primeira coisa para a gente manifestar o nosso amor de Deus é manifestar atos de fé. E a fé, para que a gente tenha fé, a gente precisa conhecer a Deus. Então, para isso que a gente estuda o catecismo. Para isso que nós estamos pedindo para que os pais acompanhem as folhinhas, leiam junto com os filhos, né? Aprofundem propósitos concretos para começar a viver a fé. Então, a primeira ideia são atos de fé. Conhecer a religião, pensar nas coisas que nós já estudamos até agora, que são as verdades do creio. Negar qualquer verdade do creio é uma heresia, vamos dizer assim. Heresia é você negar uma verdade. Você é batizado e diz, mas isso eu não acredito. Isso eu acho que a igreja está errada. Que Deus está errado, né? Isso seria uma heresia. Depois, outros pecados contra a fé. A blasfêmia. A blasfêmia também pode ser uma forma de heresia, mas a blasfêmia é você falar algo errado sobre Deus, né? Criticar a Deus. Quando Jesus Cristo falou que ele era Deus, os judeus que acharam que ele não fosse, né, apesar dele ser, queriam condená-lo à morte por pecado de blasfêmia. Ele blasfemou, ele se chamou igual a Deus, né? E mataram ele. Então é uma coisa séria a blasfêmia. Depois, cultivar a nossa fé. Cultivar o quê? Através da oração, a da recepção dos sacramentos, né? E o primeiro deles, e o mais importante, isso é um dever para os pais pensarem, é o batismo dos filhos. Depois que eles foram batizados, eles receberam a graça santificante no batismo, essa fé precisa ser alimentada depois com atos de fé. Então, assistir à missa, levar os filhos à missa. Não estou entendendo nada, pega um folhetinho, acompanha, depois tenta entender o que são os ritos iniciais, o ofertório, depois a consagração, por que as pessoas se ajoelham em determinado momento, ficam em pé em outro momento, o evangelho. Tem toda uma aula de doutrina numa missa, né? Chama liturgia, além da próprio ensinamento da palavra de Deus. A outra virtude que a gente tem que exercitar com relação a Deus é a virtude da esperança. Né? O que a gente espera da vida? Né? Pode esperar muitas coisas, mas a grande esperança é a esperança do céu. Alimentar essa esperança do céu, de que Deus faz tudo para levar a gente para o céu. Já falei isso outras vezes. O período da misericórdia, da ajuda de Deus é essa vida. E Deus está dando toque para a gente todos os dias, através de uma palavra, através de uma leitura, através de uma notícia que a gente viu na internet, para a gente falar assim, olha, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para aproveitar o meu tempo para amar com a minha vida e para ir para o céu. E a nossa esperança tem que ser ir para o céu. Tem dois pecados que as pessoas às vezes cometem com relação ao céu. Um se chama presunção. A presunção é o seguinte, Deus quer que eu vá para o céu, Ele me criou para isso, não preciso fazer nada, né? Já estou salvo. Né? Chama presunção. É a pessoa que não faz nada porque acha que Deus deve fazer tudo e Deus fala, olha, você tem que fazer a sua parte. Né? Que nem um pai, eu dou esse exemplo. Um pai, ele providencia comida para o filho, mas o filho tem que comer. Tem que levar a comida até a boca, pelo menos. Tem que pôr a roupa que o pai comprou. Não quero pôr, meu pai vai me dar comida na boca. Não vai. Então a ideia com relação a Deus é a mesma coisa. Ele está nos comunicando coisas que Ele quer que a gente faça. Né? A gente está enxergando algumas coisas. Por exemplo, o estudo, depois um trabalho, depois uma família, educar os filhos, ajudar em casa, ajudar os irmãos, etc. São coisas que Ele está mostrando para a gente que é o nosso caminho. Nessas circunstâncias da nossa vida, cada um tem as suas, com os nossos talentos, a gente vai amar a Deus e vai alimentar essa esperança de que Deus está nos ajudando a ir para o céu.
O outro pecado é o pecado do desespero. Já fiz tanta coisa errada que agora não adianta, não tem perdão, Deus está bravo comigo, né? É um pecado que muitas pessoas, muitas vezes no momento da morte, cometem, né? Em vez de falar, eu vou retificar minha vida, é o último instante que eu tenho aqui, né? Deus deu lá algumas horas de vida a mais para você se confessar, conversar com o padre, colocar a vida em ordem. Você fala, não, vai embora, não quero ajuda. Isso é também uma ideia importante. Levar um sacerdote para uma pessoa que está doente, né? Tem um sacramento que se chama unção dos enfermos, ou extrema unção, que é um sacramento para fortalecer a alma nesses momentos difíceis. Que a pessoa vai sofrer uma operação, por exemplo, que corre risco de vida, ou ela está com uma doença terminal, não espera ela ficar inconsciente e tal para levar o padre lá. Dá para levar ainda, mas o ideal é que ela esteja lúcida, que ela seja capaz de se confessar, de receber a hóstia, né, de comungar, etc. E depois, esse pecado do desespero é o pecado de Judas. Judas fez uma coisa grave, traiu Jesus, mas Jesus iria perdoá-lo se ele voltasse atrás. Como ele perdoou Pedro, que negou ele 3 vezes. Né? E ele perdoa sempre, nessa vida. E Judas desesperou, falou, que besteira que eu fiz, né? E suicidou. O pecado, então, do suicídio também é uma coisa assim, a pessoa tira a própria vida, nós vamos falar disso mais para frente, mas a gente não tem que também condenar essa pessoa, né? Deus tem os meios dele. Essa pessoa, para ela tirar a própria vida, ela devia estar mal. Então Deus sabe, né? Se ela se arrependeu, se deu uma oportunidade para ela se arrepender, etc. Não vamos entrar em caso aqui. Então a esperança, os 2 pecados contra a esperança são o desespero e a presunção. Eu achar que não preciso fazer nada. E depois, esses 2 são importantes, né? Atos de fé e atos de esperança ao longo da vida. Depois, o mais importante são os atos de amor, são os atos da caridade. O amor não é simplesmente fazer coisas boas para os outros, fazer coisas boas para os outros por causa de Deus. Cada pessoa que existe é um filho de Deus, mereceu o sangue de Cristo na cruz. Então, qual que é nossa missão nesse mundo? Ajudar as pessoas a serem felizes, amá-las, querer o bem delas. Esse querer o bem muitas vezes pode ser corrigir, pode ser chamar atenção, pode ser às vezes enfrentar uma situação difícil pelo bem da pessoa. Então, atos de amor por amor a Deus. E atos de amor ao próprio Deus, né, que é o culto a Deus, nós vamos falar disso mais para frente, é ir à missa. Né? Está no 3º mandamento, que nós vamos ver na próxima aula, mas é um culto a Deus criado pelo próprio Deus, que se renova o sacrifício de Cristo na cruz, se renova a nossa redenção, e nós temos oportunidade de participar desse momento de redenção em cada missa que a gente assiste. Tá? Então, vamos pensar nisso. O amar a Deus é um ato positivo que se manifesta em atos de fé, de esperança e de caridade. Leiam a folhinha, que lá tem mais exemplos, mais historinhas, e vale a pena vocês pensarem, porque esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, como nós falamos semana passada, é amar ao próximo como a si mesmo, que se manifesta nos outros 7 mandamentos. Tá? Nós falamos do primeiro, próxima aula nós vamos falar do segundo e do terceiro, depois nós começamos a falar dos outros. Tá bom? O primeiro, segundo e terceiro são referentes a Deus. Até a semana que vem, gente.